entranhado neles, que mesmo depois de Jesus ter dito que não seria esse momento ainda, que ele veio na primeira vez com outro propósito, e mesmo depois da ressurreição de Jesus, quando Jesus disse, quando eles perguntaram para Jesus assim: Senhor, será esse o tempo em que restaurarás o reino a Israel? Jesus disse: não lhes compete saber épocas, datas e tempos que o Senhor, que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade. Mas percebam que mesmo depois da ressurreição, eles ansiavam por isso. Venha salvar-nos, venha libertar-nos. Então, quando Jesus entrou em Jerusalém, depois de todos os milagres que ele havia feito, aquele povo esperava que o Messias estava chegando para quebrar o jugo de Roma sobre eles e libertá-los. E eles cantavam: Hosana, 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 salva-nos, salva-nos. Nós cantamos hoje Hosana. Essa expressão terminou se transformando em uma expressão de louvor e de exaltação ao Senhor. Mas Jesus veio salvar-nos e nos salvou. Nos salvou da condenação do pecado, nos salva hoje do poder do pecado. A sua morte nos livrou da condenação do pecado. Nossas culpas foram colocadas naquela cruz. Nós somos justificados, ou seja, nós somos inocentados. Satanás não tem mais do que acusar aquele que creu em Jesus. Então a morte de Jesus nos livrou da condenação do pecado, porque ele foi condenado em nosso lugar. A sua vida em nós hoje nos livra do poder do pecado. A sua vida nos capacita para não sermos mais escravizados ao pecado, porque o pecado continua habitando em nosso corpo, em nossa carne, e a inclinação do pecado dá para a morte. A inclinação da carne dá para a morte, porque o pecado habita na carne. Mas o pendor do Espírito, a inclinação do Espírito é para a vida e paz. Da presença do Espírito Santo em nós, a habitação de Cristo Jesus em nós, nos livra do domínio do pecado. Quando o discípulo peca, quando o Filho de Deus peca, é um exercício consciente de vontade, é uma escolha que ele faz. Porque ele não é mais escravo do pecado. Ele não é mais dominado pelo pecado. E Jesus salvou-nos disso também. E ele nos promete uma salvação eterna, em que nós seremos livres da presença do pecado em nós. Mobiliar de transformar o nosso corpo de humilhação. Está lá em Filipenses, capítulo 3. 3? Capítulo 2. Não. Alguém acha, por favor? Capítulo 1. O qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. Paulo chama esse corpo de humilhação porque esse corpo tem habitação do pecado. E esse corpo não consegue expressar a glória de Deus plenamente. É Filipenses capítulo 3, meus irmãos, no finalzinho, tá? São os últimos versículos. Ele vai transformar nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. Isso faz parte da salvação que Deus projetou para nós. Nos livrou da condenação, nos livra da escravidão ou do domínio do pecado, e nos livrará um dia da presença do pecado. Quantas vezes, orando ao Senhor, eu clamo por isso: Senhor, adianta esse dia, vem buscar-me, me livra desse negócio que habita em mim que eu não quero, me dá aquele corpo, acelera o dia em que eu terei aquele corpo que será semelhante ao teu, sem a habitação do pecado, sem a presença do pecado. Então, quando nós cantamos Hosana, 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 estamos dizendo sim: vem, Senhor, salvar-nos. Mas, além disso, irmãos, o Senhor está perto para salvar-nos de nossas angústias. Ele conhece nossas angústias. E dificilmente terá um aqui que não tem angústia. Eu tenho muitas, viu? Eu tenho muitas. E preciso trazê-las ao Senhor diariamente, continuamente. E às vezes angustiadamente. Mas o Senhor vem salvar-nos de nossas angústias também. Não significa que Ele vai livrar-nos da situação, mas Ele produz um consolo que nos faz estar acima disso, que não permite que essas angústias nos abatam, nos esmaguem e nos destruam.
Há uma coisa interessante. A última vez que Jesus se reuniu com seus discípulos para ensinar-lhes, para trazer-lhes o ensino, ele concluiu esse ensino dizendo o seguinte: é interessante notar que esse foi o último ensino de Jesus antes da sua morte. O último ensino, digamos assim, formal, oficial, ele reunido para ensinar. Ele disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E encerrou aí. Isso está em João 16, 33. Saindo daí, ele foi para o jeito, eles cantaram o hino, Jesus orou. João 17, Jesus ora. Depois sai dali, em João 18, eles cantam o hino e vão para o Monte das Oliveiras, para o Getsemane. Ele é preso, ele é julgado, ele é crucificado, ele é morto. Lá no Getsemane teve um diálogo, teve o ensino, mas Jesus não estava ali para ensinar os discípulos, ele estava ali pedindo ajuda aos discípulos. Ele estava ali clamando ao Pai, pedindo ajuda dos céus e pedindo ajuda dos homens, e dizendo aos discípulos: fiquem comigo e vigiem, ou seja, não me deixem sozinho, porque a minha alma está profundamente angustiada, eu sinto tristeza até a morte, eu preciso de vocês aqui. E eles não entenderam. Ainda assim Jesus lhes ensinou, mas ele não foi ali para ensinar-lhes. O último ensino dele, digamos, formal, foi: no mundo vocês vão ter aflições, não se iludam, o mundo não é o nosso lugar, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. A mim me enche de consolo, irmão, saber que o Senhor experimentou angústia. Ele sabe socorrer quem se angustia. Há uma palavra no Salmo, acho que é 58, 56. Davi diz assim: o Senhor contou meus passos quando sofri perseguições, recolheu minhas lágrimas no seu odre e as registrou no seu livro. Quantas vezes recorro a esse salmo para me consolar, porque sei que nesses momentos de maior angústia o Senhor está contando meus passos, está recolhendo minhas lágrimas no seu odre e as está registrando no seu livro. Então, quando lemos lá em Apocalipse que ele vai enxugar de nossos olhos toda lágrima, ele sabe exatamente quantas lágrimas choramos. Jesus é Emmanuel, é Deus presente, é Deus conosco. Ele está perto, ele conhece, ele sabe e ele participa. Então ele diz: tenha bom ânimo. E ter bom ânimo, irmãos, é uma escolha que fazemos. Nós podemos escolher nos abater ou nos animar. O que nos leva ao abatimento são as circunstâncias, às vezes externas, às vezes internas, mas manter-se abatido ou animar-se é uma decisão que nós tomamos. Isso não depende do que experimentamos, não depende do que vemos, não depende do que ouvimos, não depende do que sabemos, não depende de nossos sentidos. Depende daquela confiança simples de que o Senhor está perto e Ele sabe, e Ele participa. E o que Ele vai fazer? Não sabemos. Lá em 1 Samuel capítulo 30, verso 5, uma situação que eu faço um link com essa palavra de João 16, verso 33, que já citamos aqui. É uma circunstância em que os homens de Davi queriam apedrejá-lo. Se vocês forem ler a história, vocês vão entender, não vamos demorar nisso. Mas Davi passou de herói para bandido em uma fração de segundos. Ele era o arrimo, ele era a referência, ele era o líder daqueles homens, daqueles guerreiros. Naquele momento, todos queriam apedrejá-lo. Eles haviam perdido suas famílias tinham sido raptadas, suas esposas, seus filhos, suas filhas, tinham sido raptadas pelos amalequitas, e eles atribuíam a Davi a responsabilidade por isso. E disse que aqueles homens choravam com todas as suas forças, eram guerreiros, acostumados a cortar pescoço de inimigo, mas choravam com todas as suas forças, e queriam apedrejar Davi. Então naquela hora Davi não tinha mais amigo, não tinha ninguém humano a quem ele pudesse recorrer. E está registrado assim: Davi, porém, se reanimou no Senhor seu Deus. Então muitas vezes que Deus permite que fiquemos com aquela sensação de abandono de quem está só, mas Ele diz: se reanime em mim.
Eu estou presente. Não tem ninguém para te socorrer, mas eu estou aqui. Se reanime em mim. Nós podemos nos reanimar no Senhor nosso Deus. E nós não precisamos depender de sentir ou não a sua presença. É bom sentir a presença do Senhor, mas não é bom que os filhos adultos dependam da presença do Pai para estarem bem. Pense assim, acho que muitas aqui já tiveram experiência de ter bebês, né? Quantas mamães tem aqui? Olha só. Eu sou pai de 4 filhos e avô de 11 netos. Então, há um comportamento dos bebês que eu vi muitas vezes nos filhos e netos. Bebê acorda de noite, ele está com fome, está molhado, às vezes mais do que molhado, está todo borrado, sujo, está com frio, está com medo. Sabe o que o bebê faz? Ele fecha o olho, fecha a mão e abre a boca. E chora, e berra, até ser socorrido. O bebê não sabe que ali tem um interruptor, que papai e mamãe pode apertar um botãozinho e acender a luz. O bebê não sabe que tem fraldas limpas, que tem material de higiene, que a mamãe está com seios fartos de leite para saciá-lo, ou tem mamadeira pronta. O bebê não sabe nada disso. O bebê só sabe que ele está incomodado, está muito desconfortável e ele chora. Ele precisa sentir a presença dos pais. Enquanto o meu papai me pega no braço, ele não para de chorar. E mesmo depois de abraçada, ele leva um tempo, né? Ele segue ali na inércia do berreiro até parar de chorar. É compreensível. Na nossa relação com Deus, irmãos, não é diferente. Agora imagine você que um filho de 10 anos, 12 anos, acorda de noite, fecha a boca, fecha o olho, fecha a mão e abre o berreiro. Papai, mamãe! Enquanto papai e mamãe chegam para abraçar, ele não para de chorar. É normal? Não é normal. Um filho crescido não pode precisar da presença do pai para sentir-se seguro. Ele precisa saber. E às vezes os filhos de Deus ficam adultos na fé e seguem querendo que Deus se manifeste sensitivamente, essa palavra existe? Eles querem aquela presença sensitiva, quer ter experiência de arrepiar todo e sentir uma tremura, Deus está aqui, que bom, agora estou consolado. Um filho crescido não precisa disso. É bom quando acontece. Mas se nós dependemos disso, no dia que não acontece, nós desanimamos. Ele diz que está presente. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Está registrado que Ele conta nossos passos, que Ele recolhe nossas lágrimas, que Ele escreve no seu livro. Está registrado que Ele conta todos os fios de cabelo de nossa cabeça. E Ele não mente. Ele faz isso. E eu não preciso sentir seu cafuné aqui para saber que Ele está fazendo isso. Ele está fazendo isso. Nós precisamos nos exercitar em tomar decisões que contrariam a nossa alma, que contrariam o que sentimos. Nosso sentimento, nossa alma não é uma boa bússola. É um excelente combustível, mas é uma péssima bússola. Decisões importantes tomadas em momentos de muita tensão emocional, baseados e orientados por aquilo que estamos sentindo, costumam provocar desastres. Jesus queria fugir da cruz. Ele não queria a cruz. Ele não foi para a cruz porque sentiu vontade de ir para a cruz. Ele não foi para a cruz porque sentiu a presença de Deus junto dele dizendo: vá para a cruz. Ele suou gota de sangue. Está escrito que ele, com clamor e lágrimas, pediu ao Pai que não deixasse seu corpo na morte. E o Pai não lhe disse nada naquela hora. E lá na cruz ele disse: por que me abandonaste? Mas ficou ali. E ele podia descer se quisesse. Jesus decidiu fazer o que é correto, fazer o que é a vontade de Deus, mesmo sem sentir a presença de Deus.
E os filhos de Deus precisam ser exercitados nisto. Os filhos de Deus, adultos da fé, que são dependentes das suas emoções e sentimentos, não conseguirão prosperar e avançar. Não conseguirão servir, não conseguirão socorrer, não conseguirão consolar. Serão eternos necessitados de consolo e socorro, porque são escravos daquilo que estão sentindo. De vez em quando Deus nos dá um refresco, mas não podemos depender disso. Eu fico imaginando que lá na cruz, Jesus experimentou, que está no Salmo 9, verso 10. Davi diz assim: em ti confiam os que conhecem o teu nome. Se não for 9, 10, deve ser 10, 9. Em ti confiam os que conhecem o teu nome. Era como se Jesus dissesse lá na cruz: Pai, eu não sei o que vai acontecer. Porque pensa assim, irmãos, a vida estava morrendo. O autor da vida iria morrer. Eu imagino que Jesus estava experimentando e lembrando de toda a descrição que Davi faz no Salmo 22. Ali a descrição da morte do Messias. Enfrentar os touros de Bazã, as fauces do leão. Era como se ele dissesse assim: Pai, eu não sei o que me espera, mas eu te conheço, então eu vou. A última frase de Jesus não foi essa frase angustiosa: Deus meu, por que me desamparaste? Sua última frase foi: Pai, em tua mão entrego o meu espírito. Essa era a realidade espiritual do Pai que ele conhecia. E ele se moveu disso por fé, sem sentir nada que o animasse naquela direção, mas sabendo que aquilo era verdade. Nossas decisões precisam ser orientadas por aquilo que é a verdade. Por isso também, irmãos, foi tão bom ouvir aqui cantar a palavra de Deus. Às vezes o louvor da igreja tem se transformado em um recreio para os santos. E se cria canções para entreter o auditório. E as pessoas parecem que não prestam atenção sequer nas letras. Os ritmos já são viciados, né? Aquele tipozinho que você sabe que vai fazer a turma se balançar e a turma vai gostar. Mas existem expressões nas letras que são estranhas. Por exemplo, a musiquinha até engraçadinha, bonitinha, mas tem uma frase que toda vez que eu ouço me trava todo. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu. Gentilmente? Qual é a gentileza que é da cruz? A pessoa que escreveu queria fazer uma frase bonita para a turma cantar e se balançar. A turma canta: gentilmente me atraiu e eu... Como assim gentilmente? Fortemente. Não tem gentileza na cruz. A cruz é uma brutalidade, é cruel. É Deus feito homem sendo rasgado, humilhado, destruído. Mas nós cantamos, porque o ritmo é bom. Lemos lá em Filipenses capítulo 3, verso 10, Paulo diz: para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. A comunhão com os seus sofrimentos. Não há gentileza na cruz, não há beleza na cruz. A única atração da cruz, irmãos, é porque ali eu fui justificado. Eu amo a cruz porque lá meus pecados foram cancelados. Eu amo a cruz porque é uma das maiores expressões do amor de Deus, um amor prático tornado verdade em favor de mim. Deus não precisava, mas ele quis fazer. Jesus não precisava, mas ele quis se entregar. Eu amo a cruz. Eu amo a Jesus crucificado. Eu amo Jesus ressurreto. E quero amá-lo, e quero servi-lo, viver para ele, e se ele permitir, morrer por causa dele. Eu peguei essa musiquinha, que tem até citações interessantes, uma música interessante. Nessa frase, para mim, é uma agressão à minha fé e consciência. E ela existe ali para a turma nem pensar, então assim. Parece que é uma coisa boa, doce, assim, gentilmente, me atraiu.
não está pensando na cruz. Quem canta essa música não está pensando na cruz. Se pensasse, não se balançaria tanto. A cruz constrange, nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. A cruz é a expressão do amor de Deus, mas também foi o ambiente das maiores manifestações da maldade de Satanás. Escarnecendo de Deus na cruz, zombando de Deus na cruz, insultando ao Senhor na cruz. Não há gentileza ali. Há um convite, sim, mas o convite da cruz é para me conformar com a sua morte, ou seja, tomar a mesma forma que Ele lá naquela cruz. É para me identificar, ter comunhão dos seus sofrimentos na cruz. Essa é a atração da cruz. Então eu digo, como é bom ouvir a palavra de Deus ser cantada, e não cantar uma canção qualquer porque a gente quer fazer o auditório se balançar. O louvor, irmãos, é louvor. É para Deus. É para agradecer a Deus, é para exaltar a Deus, é para animar o espírito e a fé dos santos, é para promover a comunhão, é para exaltar a doutrina, mas não é para entretenimento.